Você já parou para pensar que, mesmo frequentando a igreja, orando ou lendo a Bíblia, algo ainda parece estar faltando? Como se, no fundo, existisse uma desconexão entre o que você acredita e o que realmente vive. A pergunta mais inquietante que você deve se fazer é: será que Satanás já encontrou uma forma de te derrotar e você nem percebeu? Agora, imagine algo ainda mais perturbador. E se ele já tivesse derrotado milhões de cristãos, pessoas que ainda frequentam os cultos, ainda dizem ter fé, mas que aos poucos foram arrastadas para um abismo espiritual sem perceber? Quem são essas pessoas? Será que você está entre elas? Hoje, vamos mergulhar em uma verdade que muitos preferem ignorar, mas que é essencial para abrir os olhos de quem deseja viver uma fé genuína. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida espiritual. Pense nisso. Qual é a verdadeira estratégia de Satanás? Ele sabe que não pode simplesmente destruir um cristão de forma direta. Então, ele age de maneira sutil, paciente e estratégica. Como um inimigo astuto, ele analisa suas fraquezas, explora seus medos e se aproveita das brechas que você talvez nem saiba que tem. Ele não precisa que você abandone a fé abertamente. Ele só precisa que você viva uma fé rasa, uma rotina religiosa sem profundidade, uma conexão superficial com Deus. Você consegue imaginar quão devastador isso pode ser? Alguma vez você já se sentiu como se estivesse lutando, mas sem saber exatamente contra o quê? Essa sensação de vazio espiritual, de estagnação, de que algo está errado, mas você não consegue identificar o que é? Isso é mais comum do que parece, e é exatamente sobre isso que vamos falar. Porque essa batalha espiritual é muito mais real e perigosa do que a maioria das pessoas imagina. Pense em um campo de batalha invisível. De um lado, Deus te chama para viver em santidade, coragem e propósito. Do outro, Satanás arma suas ciladas, esperando apenas o momento certo para te desviar do caminho. O apóstolo Paulo nos alerta em Efésios capítulo 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Mas o problema é que muitos cristãos não estão prontos para essa luta. Eles pensam que suas rotinas religiosas são suficientes, enquanto Satanás trabalha em silêncio para capturar seus corações. Você já percebeu como alguns cristãos parecem estar na igreja por anos, mas suas vidas não mostram transformação? Por que isso acontece? Será que eles foram enganados por uma fé superficial, por uma falsa sensação de segurança? O perigo está exatamente aí. Acreditar que tudo está bem, enquanto na verdade você está sendo lentamente derrotado por estratégias que parecem inofensivas. A Bíblia nos dá inúmeros alertas sobre como Satanás opera. Ele é descrito como o pai da mentira. Em João capítulo 8, aquele que trabalha para enganar até mesmo os escolhidos. Ele não precisa que você se torne um descrente. Ele só precisa que você seja um cristão fraco, desconectado, sem impacto. E o mais assustador é que ele usa suas fraquezas contra você, seja seu desejo de aprovação, sua busca por conforto ou seu medo de perder algo importante. Você consegue ver como essas estratégias podem estar presentes na sua vida agora mesmo? Se este assunto desperta o teu interesse, deixe um comentário. Quero saber o que você acha sobre isso. Hoje, você vai descobrir não apenas quais são esses 4 tipos de cristãos que Satanás já derrotou, mas também como identificar se você está caminhando para o mesmo destino. Vamos desmontar cada uma dessas estratégias, entender como o inimigo trabalha e, o mais importante, aprender como se proteger. Este vídeo não é apenas mais um estudo bíblico, é um chamado urgente para que você avalie sua vida espiritual antes que seja tarde demais. Fique até o final.
porque o que está em jogo aqui é muito maior do que você pode imaginar. Não se trata apenas da sua vida espiritual agora, mas de algo eterno. Prepare-se para abrir os olhos para uma realidade que pode ser desconfortável, mas que é absolutamente necessária. Porque enquanto muitos estão dormindo espiritualmente, Satanás está trabalhando. E hoje nós vamos expor as artimanhas dele para que você nunca mais seja enganado. Você sabia que há cristãos que vivem como se estivessem em uma corda bamba espiritual? Eles acreditam estar em equilíbrio, mas na verdade estão prestes a cair. E o pior, nem percebem. Você consegue imaginar quem são? Esse tipo de cristão tem algo em comum que os torna presas fáceis para Satanás. Será que você conhece alguém assim? Ou será que estamos falando de você? Quero que você fique comigo até o final, porque vou revelar quem é esse cristão e como ele pode escapar dessa armadilha antes que seja tarde demais. Agora, pense em uma tempestade. Relâmpagos cortando o céu, o vento uivando e as ondas batendo com força. Há duas casas diante de você. Uma parece firme, a outra também. Mas quando a tempestade chega, uma delas desmorona. Qual é a diferença? A fundação. A Bíblia nos fala sobre isso em Mateus capítulo 7. Jesus nos ensina que aqueles que ouvem sua palavra, mas não a praticam, são como a casa construída na areia. Parece sólida, mas está prestes a cair. Será que isso tem algo a ver com você? É curioso como muitas vezes acreditamos que estamos firmes na fé, mas a nossa vida diária conta outra história. Quantas vezes deixamos de tomar decisões difíceis porque era mais fácil deixar para lá? Ou ajustamos nossos princípios porque era mais conveniente? Não se preocupe. Ninguém precisa saber a resposta. Este momento é entre você e Deus. Agora, vamos imaginar uma situação. Você está na igreja, cercado de louvores e palavras inspiradoras. É fácil sentir-se conectado a Deus, não é? Mas e na segunda-feira? E quando você está no trabalho, na escola ou com os amigos? Você consegue manter o mesmo comprometimento ou algo muda? Seja sincero consigo mesmo. A Bíblia nos lembra, em Mateus capítulo 6, que ninguém pode servir a dois senhores. Você já leu isso antes, mas será que já aplicou? Ou será que está tentando agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo? Essa tentativa de viver entre dois lados é exatamente o que Satanás usa para derrotar milhares de cristãos. Ele não precisa que você negue a Deus. Ele só precisa que você ajuste sua fé às suas conveniências. E é aí que o perigo se esconde. Agora, quero que você pense. O que seria diferente na sua vida se você decidisse viver com total compromisso? Não precisa responder em voz alta, mas reflita profundamente. Este é o momento em que muitos percebem algo que nunca tinham notado antes. Se esta mensagem está mexendo com você, escreva aqui nos comentários. Eu quero construir minha fé sobre a rocha. Não precisa explicar nem justificar nada. Apenas escreva essa frase como um compromisso. E se você quiser, conte como esta mensagem está te ajudando. Vou ler cada comentário, e isso me ajuda a entender como posso trazer mais conteúdos que realmente toquem o seu coração e mude essa realidade. Você sabia que, em Isaías capítulo 1, Deus diz: ainda que seus pecados sejam como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. Essa é uma promessa para todos nós, inclusive para aqueles que se reconhecem neste tipo de cristão que estou prestes a revelar. Então, se você sente que está falhando, não desista, ainda há tempo. Finalmente chegou o momento. O cristão que Satanás já derrotou é o cristão conveniente. Ele é aquele que ajusta sua fé conforme o ambiente, firme no domingo, mas frágil no resto da semana. Ele é a casa construída na areia. Ele diz amar a Deus, mas suas escolhas mostram outra coisa. Este cristão não é apenas derrotado. Ele está à beira do abismo espiritual. E muitas vezes
nem percebe. Agora, preste atenção. Se você achou que este tipo de cristão estava vulnerável, espere até ouvir sobre o próximo. Há um tipo de cristão que Satanás derrota de forma ainda mais cruel. Ele faz isso sem que a pessoa perceba, usando algo que parece à primeira vista um ponto forte. É algo que todos nós precisamos entender para não cair nessa armadilha. Você quer saber quem é? Então continue comigo, porque esta revelação pode mudar completamente a sua visão sobre a fé. Não saia daí. Você já se pegou pensando que alguém ao seu redor estava completamente errado e que era sua obrigação mostrar isso? Talvez você tenha pensado, se ninguém corrige, quem vai fazer? Parece algo justo, certo? Mas o que você está prestes a descobrir é que essa atitude, que parece um ato de defesa da verdade, pode ser, na verdade, uma das maiores armadilhas que Satanás usa para derrotar cristãos. Será que isso está acontecendo com você? Fique comigo até o final, porque hoje você vai descobrir algo que pode mudar completamente sua forma de enxergar a fé. Vamos imaginar um cenário. Você está sentado na igreja e ver alguém se comportando de uma maneira que não condiz com o que você acredita ser correto. Talvez a roupa, as palavras ou até a maneira como a pessoa está agindo te incomodem. Qual é sua primeira reação? Para muitas pessoas, o primeiro pensamento é crítico. Como ela pode fazer isso na casa de Deus? Esse tipo de julgamento parece pequeno, mas pode ser o início de algo muito mais sério. O que você está prestes a ouvir pode parecer difícil de aceitar, mas é uma realidade que vemos todos os dias. Há cristãos que acreditam estar firmes na fé, mas que gastam tanto tempo apontando os erros dos outros que não conseguem ver os próprios. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus capítulo 7, quando disse: "Por que você repara no cisco no olho do seu irmão, mas não percebe a viga no seu próprio olho?" Essa é uma das advertências mais poderosas da Bíblia. E ainda assim, muitas vezes, ela é ignorada. Satanás é astuto. Ele sabe que dividir é mais eficaz do que destruir. Ele quer que os cristãos critiquem uns aos outros, não porque estão defendendo a verdade, mas porque estão cheios de orgulho e julgamento. Essa divisão não só enfraquece a igreja, mas afasta as pessoas de Deus. E o mais perigoso, muitas vezes, quem age assim acredita estar fazendo a coisa certa. Lembro de uma conversa que tive com uma pessoa que se dizia muito dedicada à sua fé. Ela passava horas estudando a Bíblia, frequentava todos os cultos e conhecia muitos versículos de cor. Mas quando falava sobre as pessoas ao seu redor, sempre tinha algo negativo a dizer. Era como se ela estivesse constantemente comparando sua própria retidão com os erros dos outros. Eu perguntei: "Você acha que Jesus faria isso?" E o silêncio que seguiu foi revelador. Agora quero que você pense por um momento. Quantas vezes já viu ou viveu algo parecido? Talvez você não tenha dito nada em voz alta, mas pensou: "Eu nunca faria isso." E mesmo que pareça um pensamento inofensivo, ele carrega algo perigoso, a semente da crítica. Essa semente, quando não tratada, cresce e pode afastar você das pessoas e de Deus. Comente aqui embaixo. Você já teve essa sensação de estar lutando, mas sem saber exatamente contra o quê? Sua história pode ajudar outros que estão passando pelo mesmo. Quero saber o que você pensa. Jesus nos deu o exemplo perfeito em João capítulo 8. Quando uma mulher foi pega em adultério e trazida diante dele, os fariseus estavam prontos para apedrejá-la. Eles queriam que Jesus confirmasse a condenação dela. Mas com uma calma que só o Filho de Deus poderia ter, ele respondeu: "Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra." Nesse momento, ele não só defendeu a mulher, mas também expôs o coração crítico daquela multidão. Jesus não ignorou o pecado dela, mas ofereceu misericórdia e uma oportunidade de mudança.
Esse exemplo nos ensina que o papel de um cristão não é criticar, mas restaurar. E é aqui que está a diferença entre um cristão verdadeiro e o cristão derrotado de hoje. O cristão derrotado usa a verdade para machucar, enquanto o cristão verdadeiro a usa para curar. Você consegue perceber a diferença? A crítica destrutiva não apenas machuca quem a recebe, mas também afeta quem a pratica. Quando você gasta toda a sua energia olhando para os erros dos outros, você perde a oportunidade de crescer espiritualmente. A Bíblia nos chama a sermos instrumentos de paz, a corrigirmos uns aos outros com amor e mansidão. Está escrito em Colossenses capítulo 3. Revesti-vos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essas são as características que nos tornam verdadeiros seguidores de Cristo. Mas por que é tão fácil cair nessa armadilha? Porque Satanás sabe exatamente como alimentar o orgulho humano. Ele faz com que a pessoa acredite que está sendo zelosa pela verdade, quando na verdade está sendo usada para dividir e afastar. Essa estratégia é tão eficaz porque é sutil. Ela se disfarça de algo bom, mas o resultado final é destruição. Agora pense comigo, como seria se você decidisse hoje corrigir com amor em vez de criticar com dureza? Como isso mudaria suas relações com as pessoas ao seu redor? E mais importante, como isso fortaleceria sua conexão com Deus? Você pode estar se perguntando, quem exatamente é este cristão derrotado? Chegou a hora de revelar. Este é o cristão crítico, o mestre das pedras. Ele é aquele que gasta mais tempo julgando os outros do que olhando para si mesmo. Ele usa seu conhecimento bíblico como uma arma para dividir, em vez de um instrumento para curar. E é exatamente isso que Satanás quer. E agora, preste atenção. Se você achou que o cristão crítico era vulnerável, espere até ouvir sobre o próximo. Este cristão acredita que está acima dos outros, que suas ações são impecáveis e que ele tem sempre razão. Mas essa confiança excessiva é, na verdade, sua maior fraqueza. No próximo tópico, você vai descobrir quem é o cristão que Satanás derrota com a armadilha da autojustiça. Não saia daí. Você precisa saber como evitar essa queda. Você já conheceu alguém que parece ter todas as respostas certas sobre a fé? Alguém que, aos seus próprios olhos, é o exemplo perfeito de obediência, sabedoria e retidão? Talvez essa pessoa pareça admirável, mas o que vamos desvendar hoje pode te surpreender. Existe um tipo de cristão que Satanás derrota usando uma das armadilhas mais perigosas, o orgulho. E o mais assustador, ele nunca percebe que caiu nessa cilada. Quem será esse cristão? Fique comigo até o final para descobrir. Por que tantas pessoas interpretam errado o que significa viver em retidão? Muitos acreditam que ser justo é algo que vem de suas próprias ações, que basta cumprir regras, mostrar um comportamento exemplar e pronto, estão seguros. Mas a Bíblia nos mostra algo muito diferente. Em Isaías capítulo 64, está escrito que até mesmo as nossas melhores obras são como trapos imundos diante de Deus. O que isso significa? Que nenhum de nós pode alcançar a verdadeira justiça sozinho. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já viu pessoas que parecem orgulhosas de sua fé? Elas falam sobre o que fazem de certo, sobre como vivem melhor que os outros e, às vezes, até olham de cima para aqueles que estão em dificuldades espirituais. É engraçado pensar que tantas vezes passamos por passagens bíblicas, como a parábola do fariseu e do publicano, sem perceber a riqueza escondida ali. Se você não conhece essa história, deixe-me resumir. Jesus contou sobre dois homens que foram orar. O fariseu, que se considerava muito justo, orou dizendo: "Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano."
Já o publicano, cheio de humildade, nem conseguia levantar os olhos ao céu e apenas dizia: Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. E sabe quem saiu justificado? O publicano. Está em Lucas capítulo 18. Essa história é um alerta claro contra o orgulho espiritual. Se você chegou até aqui, é porque está buscando algo mais profundo. E isso é raro nos dias de hoje. Meu compromisso com você é trazer estudos que não apenas informam, mas transformam. Me conte aqui embaixo nos comentários se este estudo está sendo esclarecedor para você. Se precisar, posso trazer mais vídeos aprofundando ainda mais este tema. Passo meses estudando cada detalhe para te ajudar a entender a Bíblia de forma simples e descomplicada. Faça deste canal o seu meio diário de comunhão com Deus. Todos os dias, reúna sua família e assista a um vídeo deste canal. A verdade é que o orgulho espiritual é um veneno lento. Ele começa com um pensamento aparentemente inocente. Eu estou fazendo tudo certo. E aos poucos, esse pensamento cresce, se transforma em comparação com os outros e finalmente se torna um muro que separa a pessoa de Deus. Em vez de confiar na graça de Deus, o cristão orgulhoso confia em si mesmo, nas suas boas ações, nos seus esforços. Ele esquece que a salvação é um presente, não algo que podemos conquistar. A Bíblia tem um jeito de nos lembrar que o verdadeiro entendimento vem com a ajuda do Espírito Santo, com muito estudo, paciência e fé. E é exatamente isso que Satanás quer impedir. Ele quer que o cristão orgulhoso se perca em sua própria autojustiça, achando que já alcançou tudo o que precisava. Porque quando isso acontece, o cristão para de crescer, para de buscar, para de se conectar com Deus. Agora quero que você reflita. Será que há alguma área da sua vida onde o orgulho está te impedindo de crescer? Talvez seja difícil admitir, mas este é o primeiro passo para a transformação. Comente aqui embaixo: eu escolho depender da graça de Deus. Sua declaração pode inspirar outros a fazerem o mesmo. Sabe o que é mais triste sobre o cristão orgulhoso? Ele perde a chance de experimentar a verdadeira comunhão com Deus. Porque Deus não se impressiona com as nossas boas ações. Ele quer corações quebrantados, humildes e dispostos a reconhecer que tudo vem dele. Como está escrito em Tiago, capítulo 4, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você conhece alguém que poderia se beneficiar desta mensagem, compartilhe este vídeo. Você pode estar ajudando essa pessoa a sair de uma armadilha espiritual antes que seja tarde demais. E ao compartilhar, você também está espalhando a mensagem de Deus, cumprindo o chamado de ser luz no mundo. Chegamos ao ponto crucial. Quem é esse cristão derrotado? Ele é o cristão orgulhoso, aquele que confia mais em si mesmo do que em Deus. Ele é como o fariseu da parábola, sempre apontando o que faz de certo, mas incapaz de ver suas próprias falhas. E isso é exatamente o que Satanás quer. Porque enquanto o cristão orgulhoso olha para si, ele deixa de olhar para Cristo. Quando pensamos em orgulho, geralmente associamos essa palavra a algo visível, pessoas que se exaltam, que falam abertamente de suas conquistas e habilidades. Mas o orgulho espiritual é muito mais sutil. Ele não aparece de forma óbvia. Pelo contrário, ele se disfarça de zelo, de compromisso com Deus e até de humildade. Um exemplo claro disso são as pessoas que sempre falam sobre tudo o que fazem para Deus, mas raramente mencionam o que Deus tem feito por elas. Você já reparou como isso acontece? O cristão orgulhoso é aquele que acredita que sua posição diante de Deus depende do que ele faz e não do que Jesus fez por ele. Esse tipo de pensamento é perigosíssimo, porque coloca o foco no desempenho humano e não na graça divina. A graça de Deus é algo que não podemos comprar, merecer ou conquistar. Como está escrito em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
Mas o cristão orgulhoso esquece disso. Ele se prende à ideia de que sua obediência é o suficiente para agradar a Deus. Quero que você pense nisso por um momento. Será que você tem confiado mais nas suas ações do que na obra de Jesus? Não se sinta mal por admitir isso. Esse é um momento de crescimento. Escreva aqui nos comentários: eu escolho confiar na graça de Deus. Sua honestidade pode inspirar outras pessoas a refletirem também. Um sinal claro de que o orgulho está presente na vida de alguém é quando essa pessoa se torna inflexível. Para o cristão orgulhoso, não existe espaço para questionar suas próprias crenças ou ações. Ele acredita que já alcançou um nível de maturidade espiritual que o coloca acima dos outros. E quando alguém tenta corrigi-lo, ele resiste. Isso nos lembra do que está escrito em Provérbios capítulo 16. O orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Mas por que Satanás usa o orgulho como arma? Porque ele sabe que o orgulho nos isola. Ele cria um muro que nos separa dos outros e, mais importante, de Deus. O cristão orgulhoso não busca ajuda porque acredita que não precisa. Ele não pede perdão porque acha que nunca erra. E com o tempo, ele se torna espiritualmente frágil, mesmo que pareça forte por fora. Agora, pense na história do jovem rico em Mateus capítulo 19. Ele chegou até Jesus com uma pergunta sincera: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu que ele deveria guardar os mandamentos. O jovem afirmou que já fazia isso desde sua juventude. Mas, quando Jesus pediu que ele vendesse tudo o que tinha, desse aos pobres e o seguisse, o jovem foi embora triste. Por quê? Porque ele estava preso ao orgulho de sua posição e bens. Ele achava que já fazia o suficiente, mas faltava humildade para abrir mão de si mesmo. O mesmo acontece com o cristão orgulhoso. Ele acredita que já faz o suficiente, que já é bom o bastante. Mas Deus não quer um coração que se considera suficiente. Ele quer um coração que reconhece sua total dependência dele. Agora, imagine como seria a sua vida se você decidisse abandonar qualquer orgulho e confiar plenamente na graça de Deus. Como isso mudaria sua forma de viver, de orar, de se relacionar com as pessoas? Essa transformação é possível, mas exige coragem. E esse é o convite de Deus para você hoje. Se você percebeu que pode estar caindo nessa armadilha, saiba que Deus está pronto para te ajudar. Ele não rejeita um coração quebrantado. Como está escrito em Salmos, capítulo 51, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E agora, quero que você se prepare, porque no próximo tópico vamos falar de um tipo de cristão que parece forte por fora, mas cuja fé é tão rasa que qualquer tribulação pode derrubá-lo. Esse cristão não se apoia no orgulho, mas vive em um estado constante de superficialidade. Não perca, porque você precisa entender quem é ele e como evitar cair nessa situação. Você já imaginou que, ao hesitar em falar a verdade sobre a palavra de Deus, você pode estar agindo exatamente como Satanás espera? Parece duro, mas é exatamente isso que acontece. Há cristãos que, por medo, já foram derrotados pelo inimigo e sequer perceberam. Eles não são cristãos que abandonaram a fé ou que rejeitam a Deus abertamente. Eles continuam frequentando a igreja, orando e lendo a Bíblia. Mas na hora de defender a verdade, preferem o silêncio. E é nesse silêncio que o inimigo encontra sua vitória. Você consegue se identificar com isso? Fique até o final, porque hoje vamos expor essa armadilha espiritual que tem feito milhões de cristãos caírem. Por que muitos cristãos, mesmo conhecendo a verdade, escolhem se calar? Será que é porque não acreditam? Não. O motivo é mais profundo. É o medo.
O medo de perder algo que consideram importante pode ser a aprovação das pessoas, a posição social ou até mesmo o conforto de evitar conflitos. Em Mateus capítulo 10, Jesus nos alerta: quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Você já se perguntou por que Deus escolheu pessoas comuns, cheias de falhas, para levar sua mensagem ao mundo? Ele não precisava de nós. Ele poderia ter enviado anjos para anunciar o Evangelho. Mas ele nos escolheu porque acredita que podemos fazer a diferença. Quando escolhemos o silêncio, estamos rejeitando essa responsabilidade. É como o servo da parábola dos talentos, que enterrou o que recebeu em vez de multiplicá-lo. Está em Mateus capítulo 25. E o que aconteceu com ele? Foi chamado de mau e negligente. Essa é uma mensagem dura, mas necessária. Deus nos deu a verdade para compartilharmos, não para guardarmos para nós mesmos. Cada vez que escolhemos nos calar, estamos enterrando o talento que Ele nos confiou. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Você já parou para pensar que ao se calar, você pode estar negando a Deus? Imagine-se em uma conversa com amigos ou colegas de trabalho. Alguém faz uma piada ou comentário que vai contra tudo o que você acredita. O que você faz? Talvez a sua primeira reação seja se calar. Afinal, é mais fácil evitar discussões, certo? Mas sabe o que está acontecendo nesse momento? Satanás está usando o medo para te paralisar. Ele quer que você se sinta confortável no silêncio, porque sabe que um cristão que não se posiciona é um cristão que já foi derrotado. Você já percebeu como o medo surge nas áreas onde somos mais vulneráveis? Satanás não ataca nossos pontos fortes. Ele vai direto onde sabe que estamos mais frágeis. Para alguns, é o medo de perder a reputação. Para outros, é o receio de parecer inadequado ou rejeitado. E o que ele faz é amplificar essas inseguranças até que elas se tornem gigantes em nossas mentes. Está escrito em João capítulo 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O medo é uma das ferramentas mais eficazes que o inimigo usa para roubar a coragem dos cristãos, matar sua confiança em Deus e destruir seu propósito. Pense nisso. Quantas vezes você já sentiu que deveria fazer algo por Deus, mas uma voz dentro de você disse: e se você falhar? E se as pessoas rirem de você? E se você perder tudo o que tem? Essa voz não vem de Deus. É uma mentira plantada pelo inimigo para te manter preso. Se isso já aconteceu com você, comente aqui. Eu não quero mais me calar. Essa declaração é importante porque, ao reconhecermos nossas falhas, damos o primeiro passo para a mudança. E ao compartilhar isso, você pode inspirar outros a refletirem sobre suas próprias atitudes. A Bíblia nos ensina que o silêncio diante do erro é perigoso. Em Ezequiel capítulo 3, Deus diz ao profeta: se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e você não o advertir para se desviar de seu caminho, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas eu requererei o seu sangue de suas mãos. Quando um cristão se cala por medo, as consequências vão muito além do que ele imagina. Não é apenas a oportunidade de testemunhar que é perdida, é a fé que começa a enfraquecer. O silêncio gera um ciclo de passividade que nos torna cada vez menos sensíveis à voz de Deus. Em Tiago capítulo 4 está escrito: quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso significa que quando deixamos de agir por medo, estamos desobedecendo a Deus. E essa desobediência tem um preço espiritual. Agora, pense no impacto que isso tem em outras pessoas. Quando você, como cristão, escolhe se calar, quem está ao seu redor perde a chance de ouvir a verdade que pode transformar suas vidas. Satanás não precisa destruir você diretamente. Ele só precisa que você permaneça inativo.
Essa passagem é um alerta claro de que nosso silêncio pode ter consequências eternas para nós e para os outros. Mas por que o medo é tão poderoso? Porque ele não apenas nos cala, mas nos afasta de Deus. Pense nisso. Quando escolhemos o silêncio, estamos dizendo que tememos mais as pessoas do que a Deus. Estamos colocando nosso status, conforto ou segurança acima do nosso compromisso com o Criador. Isso é exatamente o que Satanás quer. Ele sabe que enquanto você estiver preso ao medo, nunca será uma ameaça para o reino das trevas. Se você já sentiu que o medo te impediu de agir, saiba que isso não é apenas um sentimento humano. É uma estratégia do inimigo. Ele quer que você acredite que está se protegendo, mas na verdade você está se afastando do propósito de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 1 está escrito: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Esse versículo não é apenas uma promessa, é uma ordem para que vivamos com coragem e confiança. Agora quero que você imagine algo. Pense em como seria sua vida se você decidisse hoje não se calar mais. Imagine o impacto que isso teria na sua família, no seu trabalho, entre os seus amigos. Deus te chamou para ser luz em meio às trevas, e a luz não pode ser escondida. O medo é um gigante, mas ele não é invencível. A chave para vencê-lo está em onde colocamos nossa confiança. Quando confiamos em nossas próprias forças, o medo sempre será maior. Mas quando colocamos nossa confiança em Deus, ele perde o poder. Em Salmos capítulo 27 está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Essa não é apenas uma declaração, é uma arma espiritual contra o temor. Agora, quero que você faça algo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser um amigo, um parente ou até mesmo alguém que você mal conhece. Sua coragem em compartilhar pode ser o primeiro passo para ajudar essa pessoa a vencer o medo que a tem paralisado. Como Jesus disse em Mateus capítulo 5, assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Se esta mensagem está te desafiando, compartilhe este vídeo. Alguém que você conhece pode estar vivendo exatamente essa situação, preso pelo medo e sem saber como sair. Você pode ser o instrumento que Deus usará para despertar essa pessoa. Agora chegou a hora de revelar quem é esse cristão. Ele é o cristão paralisado pelo medo do mundo. Ele é aquele que, mesmo conhecendo a verdade, escolhe o silêncio por medo de perder seu status, sua segurança ou seu conforto. Ele é aquele que se preocupa mais com o que os outros vão pensar do que com o que Deus pensa. Esse cristão, mesmo sem perceber, já foi derrotado por Satanás. Ele não está apenas paralisado, ele está caminhando para um abismo espiritual. Se você percebe que tem vivido dessa forma, é preciso abrir os olhos e enxergar o quanto isso pode estar destruindo o propósito de Deus em sua vida. O medo de falar a verdade, de se posicionar, ou até mesmo de perder algo valioso pode parecer uma proteção, mas, na realidade, é uma prisão. Como está escrito em Isaías, capítulo 41, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Mas o que acontece quando ignoramos essa promessa e deixamos que o temor controle nossas escolhas? A Bíblia tem um jeito de nos lembrar que o verdadeiro entendimento vem com a ajuda do Espírito Santo, com muito estudo, paciência e fé. Porém, quando o medo domina, ele nos desvia dessa conexão. Ele distorce a percepção da realidade, faz com que as pessoas vejam riscos onde há oportunidades e transforma cada situação em um campo minado emocional.
Essa não é uma estratégia qualquer. É uma das armas mais antigas e eficazes do inimigo para neutralizar aqueles que foram chamados para ser luz. Deixe-me te contar algo que pode mudar sua perspectiva. Pense em alguém que tem o poder de transformar uma sala escura em um ambiente iluminado apenas ao entrar. Agora, imagine que essa pessoa decide permanecer escondida porque tem medo de incomodar aqueles que estão acostumados com a escuridão. Essa escolha não só priva a sala da luz, mas também reforça o domínio da escuridão. É isso que o medo faz com um cristão. Ele o transforma em um agente passivo, incapaz de cumprir seu papel de iluminar o mundo. Esse tipo de paralisia é frequentemente alimentado por preocupações como: o que vão pensar de mim? Será que ainda serei respeitado? E se eu perder o que conquistei? Esses pensamentos parecem lógicos à primeira vista, mas são mentiras cuidadosamente plantadas para te desviar. Afinal, como Jesus nos ensina em Mateus capítulo 10, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Essa é uma advertência séria sobre como nossas prioridades devem estar alinhadas. Agora quero que você pense em algo. Quantas vezes você já teve a chance de se posicionar e não o fez? Quantas oportunidades passaram despercebidas porque o medo falou mais alto? Esse não é um convite para se culpar, mas para refletir profundamente. Escreva nos comentários: eu escolho ser luz. Compartilhe sua decisão de romper com as correntes do medo e inspire outros a fazerem o mesmo. O medo não apenas nos cala, mas também nos desconecta de nosso propósito maior. Quando você não se posiciona, outras pessoas não ouvem a verdade que Deus te confiou. Em Efésios capítulo 4 está escrito: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Falar a verdade não é uma opção, é um chamado para cada cristão. Mas Satanás quer que você se convença de que o silêncio é a melhor escolha. E agora, quero que você faça algo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez essa pessoa esteja enfrentando um dilema parecido e sua ação possa ser um divisor de águas na vida dela. Não guarde essa mensagem para si. Ela foi feita para ser espalhada. Lembre-se, o medo não vem de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 1 está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. Essas são as ferramentas que Ele nos deu para vencer. E agora, a escolha é sua: permanecer preso ou avançar com coragem e fé. Que decisão você vai tomar? Bom, gostaria muito de permanecer mais tempo aqui com você, mas, se continuarmos, este vídeo vai ficar muito longo. Ainda há muito para explorarmos sobre este assunto, como, por exemplo, as mentiras mais perigosas que Satanás usa para enganar os cristãos hoje. Por que muitos cristãos acreditam que estão salvos, mas estão caminhando para a perdição? Ou até mesmo os sinais que mostram que você está caindo em uma armadilha espiritual sem perceber. Me fale nos comentários se você deseja que eu traga mais vídeos aprofundando ainda mais este assunto. Este canal foi criado com um propósito: combater as mentiras que Satanás tem espalhado sobre a Bíblia para tentar te confundir, te desviando do verdadeiro caminho que leva à salvação. Não podemos permitir que o inimigo continue enganando tantos cristãos que poderiam estar vivendo a plenitude de Deus. É por isso que cada vídeo aqui é feito com muito cuidado, dedicação e um compromisso com a verdade da palavra de Deus. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso mostra que você está usando seu tempo de forma sábia, buscando estudar a Bíblia e se aproximar mais de Deus. Quero te convidar agora a deixar um comentário dizendo: eu assisti o vídeo completo, para que eu possa te conhecer melhor e saber quem realmente está comprometido em crescer espiritualmente.
Além disso, confira agora se você já está inscrito no canal. Se ainda não está, clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para não perder nenhum estudo. E deixe-me te perguntar, e se tudo o que você pensa que sabe sobre as mentiras de Satanás fosse apenas a ponta do iceberg? A Bíblia revela segredos sobre o inimigo que poucos ousam expor. E é exatamente isso que queremos trazer aqui. Não fique de fora dessa jornada de aprendizado e transformação. Agora, clique no link que está aparecendo no primeiro comentário, fixado para ter acesso gratuito a uma série de estudos profundos da Bíblia, com verdades que podem mudar a sua visão sobre o que significa ser um cristão verdadeiro. Não perca a oportunidade de se aprofundar ainda mais e, acima de tudo, de se proteger contra as armadilhas do inimigo. Estamos juntos nessa batalha espiritual. E aqui, você nunca estará sozinho,